Olá, gente, tudo bem? Eu sou o Igor Eu sou a Paula. e esse é mais um Me Passa o Controle. Bom, a gente veio falar hoje sobre as teorias de conspiração. Não, primeiramente, desculpa, gente. A gente falou no último vídeo que a gente ia postar na quinta-feira, tem quase 2 semanas que a gente não posta. Mas, enfim, estamos fazendo aqui agora. Estamos reformulando algumas coisas também. A gente E preparando muita coisa pra terceira temporada, né? Esse vai ser o último vídeo da segunda temporada do Me Passa o Controle, mas já a gente volta com a terceira temporada, cheia de coisa bacana. Os vídeos começam de novo no dia 18. Do Me Passa o Controle vai ser no dia 19. Mas o Rolê de Mãe volta outros quadros. A gente vai fazer um perguntas e respostas bem legal também. E é isso aí, né? É isso. Mas no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as teorias de conspiração em volta de alguns desenhos animados. O último vídeo que a gente fez, a gente vai deixar o link aqui na descrição. A gente falava dos nossos desenhos preferidos da infância. Exato. Ficou meio zoneado, mas é aquilo lá. E tem muito mais, na verdade, porque um top 10 ficou pequeno. Ficou pequeno. Mas aí hoje a gente vai falar das principais lendas que rondam a internet sobre alguns desenhos. Vocês estão vendo que eu tô usando hoje a minha camisa de desenhos animados. Quase não dá pra ver de tão velho. Quase não dá pra ver. Mentira, não tá tão velha assim, mas ela... Enfim. Mas aqui nessa camisa tem os Rugrats, aquele desenho Rugrats os anjinhos. Não dá nem pra ver, não. Eles estão aqui embaixo, assim, ó, bem aqui embaixo. E esse desenho é um dos que tem a teoria mais, tipo, triste, né? Assim, quando ele me contou, eu falei, não tô acreditando. Na verdade, eu meio que sabia de algumas teorias, assim, antigas. E eu não corri atrás, assim, pra ver se era mesmo. Era meio lenda urbana que me falaram. E aí, quando a gente foi ver, parece que é mesmo, tem um fundamento. Assim, na internet tem muitas, enfim, teorias embasadas sobre essas coisas que a gente vai contar. E no caso dos Rugrats, é o seguinte, Rugrats e os anjinhos, né? Então, a tradução em português já diz tudo, porque é o seguinte, é como se... Existe uma personagem... by the way, esse vídeo contém spoilers. Então, se você nunca assistiu esse desenho e quer assistir, não vai ser a partir desse vídeo que você vai ficar curioso. Tem uma personagem nos Rugrats que é a Angélica, que é uma criança um pouco mais velha, que deve ter seus lá, 5 anos? Talvez. E ela tem 2 irmãos, ela tem um casal de gêmeos, irmãos, e ela convive com outras crianças que são da vizinhança e tudo, os pais são todos amigos. E a teoria que rola na internet é que a Angélica, na verdade, esses 2 irmãos gêmeos dela estão mortos e ela meio que imagina essas crianças. Exato. E que as outras crianças, no caso o Chuck, porque, que é assim, aquele ruivo... Tem algumas teorias que são meio bizarras, né? Tipo assim, essa parada dos gêmeos, os gêmeos morreram no nascimento, não é isso? Na verdade, só fala aqui que os bebês irmãos dela são frutos da imaginação. Então é isso. Na verdade, acho que tem várias vertentes, né, na internet, mas a principal é essa, que os irmãos estariam mortos. O Chuck, que é o ruivinho que usa óculos, ele morreu na barriga. Não, mentira, ele não morreu na barriga, desculpa. Ele morreu junto com a mãe num acidente. Então, por isso que o pai dele tá sempre sozinho, e o pai dele tem um comportamento um pouco esquisito, E fica fazendo assim, meio... brinquedo e tal. Nem fazendo, é destruindo os brinquedos. É destruindo? Não, o Igor tá confundindo. Então são 2 histórias, da Angélica e do Chuck. E aí tem o Tommy, que é aquele bebezinho que é o melhor amigo do Chuck. Inclusive, eles têm uma diferença de idade até meio, né, assim... Pequeno. E aí o Tommy, o pai dele é o que constrói brinquedos no porão, porque ele não chegou a nascer. Então a mãe ficou grávida, só que ele morreu na barriga. Então ele constrói esses brinquedos no porão, meio que escondido, pra brincar com o filho que não nasceu. Ou seja, meio que é tipo assim, assombrada essa história, porque todos os bebês que estão na história... Eu fico de cara, na verdade... Calma aí, então elas vão passando. Benefícios de se gravar ao ar fora. livre. Mas é isso. Então, assim, eu acho que o mais bizarro dessa história, eu acho que das outras histórias que a gente vai contar aqui também, é que, assim, cara, como os roteiristas são bons em passar vários episódios falando de coisas legais, coisas maneiras, talvez até dando alguns indícios em alguns episódios de que isso, enfim, realmente aconteceu. Talvez se você, tipo, a partir dessa visão for ver o desenho, você consiga perceber essas nuances, mas, assim, né? cara... Criança é tão ingênua que ela nem imagina que isso pode estar acontecendo e você tá fazendo dinheiro e histórias
enfim, em várias temporadas pra crianças assistirem achando aquilo legal. Não, né? filme e tudo, né? E tipo assim, teoricamente estamos falando de bebês mortos aqui. É bem sinistra a história. Outra também que é muito famosa, né? É a da Caverna do Dragão. Eu não sei, eu posso estar confundindo, mas Caverna do Dragão não era aquele que o cara, enquanto ele era tipo como se fosse um tabuleiro de RPG? Não, então, a história derivou disso. Do jogo, RPG. O Dungeons and Dragons. Tá. A teoria que rola na internet, na verdade, é que aquelas pessoas que estão lá na Caverna do Dragão, na verdade, que estão sempre em busca de alguma coisa, elas estão de fato no purgatório. Em busca da saída. Mas sempre. Elas estão de fato... Elas estavam no parque de diversão. Todo mundo... a história é essa. Você subiu a montanha-russa então, lá, na montanha-russa ninguém entrou pra esse universo paralelo. Então, aí a teoria da internet é que, na verdade, eles estavam no parque de diversões. Eles morreram e foram pro purgatório. Caraca. Então, aquela coisa que eles querem o tempo inteiro sair... Ou seja, quer dizer, então, que a montanha-russa quebrou, né? E eles morreram. Tipo, ninguém nunca mostra isso. Momento mas, enfim, pra fofura da Sofia aqui. É que tá... desenhos esses que a gente vai querer que ela assista, mas agora eu não sei também com que cabeça que eu vou querer que ela assista isso. Acho que outros desenhos também virão. Com a nossa certeza. geração teve muitos desenhos bons. Por exemplo, recentemente tá tendo até uma polêmica bem grande que os Thundercats voltaram, né? Mas voltaram com aquela pegada do... Steve Universe, eu acho. Uma pegada mais infantil, infantilizada, só que com uma outra história completamente diferente. Não é a mesma história dos Thundercats de antigamente. O que não faz com que o público de antigamente, tipo, se sinta abraçado, sabe? É uma parada tipo assim, não, o neguinho tá remasterizando os desenhos pro público mais novo, com outras histórias. E assim, a gente vê que os desenhos de hoje em dia são desenhos Steve com Universe, pegada né? um pouco mais didática do que Sim. na nossa época. Assim, a nossa época era simplesmente contada uma história. Calma aí. Didática eu acho que é muito forte. Não, didática... Eu acho que didática até uma certa idade. Por exemplo, tem desenhos que eu acho que muitas crianças vão assistir e vão ver, sei lá, Simpsons. Não é nada didático, é totalmente politicamente correto. Não, mas você não via isso quando você era criança? Eu via. Passava na Fox, eu via lá na Fox. Passava na Globo também. Porra, assisti muito na Globo essa parada. Então, tipo assim, nego não tem noção. Na nossa época tinha o Pica-Pau, que era um cara muito do mal, tá ligado? Então, tipo assim, eu acho que a sociedade evoluiu pra um lado em que as coisas que eram tranquilamente faladas antigamente viraram politicamente incorreto. E a galera tá tendo que se rever. Mas, por exemplo, tu vai ver o Rick and Morty hoje, tu vai ver outros desenhos novos que estão saindo e você vai falar, cara, isso não é pra criança nem a pau, tá ligado? O próprio Adventure Time lá, Hora da Aventura, cara, é um desenho muito mais pra adulto do que pra criança, sacou? Tipo, as piadas são adultas e tal. E, enfim, eu acho que essa questão dos desenhos é muito relativo, né? Tipo, eu assisto ainda muito desenho. A gente poderia fazer, tipo, 1 milhão de vídeos sobre isso, porque é uma coisa que... Hoje em dia existem muitos desenhos que são feitos para adultos, os desenhos de criança já são um outro perfil, e a gente tá falando de desenhos da nossa época que também tinham um outro perfil, um terceiro perfil. Mas enfim, hoje o vídeo é sobre teorias da conspiração. E vamos voltar lá pro Caverna do Dragão. Então, Caverna do Dragão, eles estavam no purgatório. E aí o que diz a lenda... é que o mestre dos magos era... E o Vingador... mesma pessoa. Era a mesma pessoa. Ela tentava confundi-lo de as crianças pra não conseguirem sair meio da parada. tipo... Inclusive, o último... Cael e Abel? Não. Caim e Abel. Isso. Cael e Abel. Inclusive... O último episódio foi roteirizado, mas ele não chegou a ser gravado. Então, aí até fala isso aqui, né? Que de fato, dizem, né? Essa especulação começou porque o último episódio não foi gravado e não foi exibido, então foi exibido, tipo, tem um episódio meio que sem final, sabe? Tem uma galera do Reddit, enfim, que até chegou a fazer um episódio paralelo, assim, tipo, um final alternativo e tal. Mas isso não vingou, não pegou, enfim, tá nos submundos aí da internet. Esse desenho foi exibido de 83 a 86 e o roteirista desmentiu todos esses rumores da internet, que existem vários, né, sobre o fim de Caverna do Dragão. É porque, tipo assim, rolava uma parada. Eu assisti Caverna do Dragão quando eu era moleque, assim, tipo, sei lá, 10 anos. 10 anos era tipo 98, mais ou menos. Pô, a gente tá falando aí de quase 12, 13, 14 anos depois. Então, tipo assim,
você vê que o cara tem que desmentir porque ele ainda tá vendendo o desenho licenciado, Sim. sacou? Tipo, a reprise. Não, ainda rola a reprise até Rola hoje, até eu hoje, acho. rola até hoje. Cara, as últimas 3 que a gente selecionou, assim, são Essa é mais pesada. São eu mais acho. pesadas. Que é uma coisa assim que, óbvio, eu acho que teoria da conspiração é uma coisa que se você quiser procurar ali naquele desenho, você vai achar alguma coisa. E Dog é um desenho que a história aqui que a gente pesquisou na internet é muito pesada. Muito pesado. Ele tem Na verdade, essa história chegou a gente pesquisando sobre os que a gente já imaginava que tinha. Exato. E aí a gente se nem deparou com imaginava ela e dessa falou, história. caraca, como assim? Tipo, vocês lembram que os amigos do Doug e tal, a galera, enfim, da escola, todo mundo era meio verde, azul. Todo mundo tinha uma cor roxo. diferenciada. Enfim, isso vai se explicar agora. O que- Talvez... O que a gente pesquisou foi que o Sr. Dink, que era o vizinho dele, ele era pedófilo. Olha isso. Não, tipo, surreal. Várias vezes ele chamava o Doug pra ir lá na casa dele e resolver um negócio e ver uma tecnologia e ver não sei o quê. E que isso era um momento assim que ele abusava do Doug. E que aí existe um episódio que, na verdade, assim, por trás da história existe uma coisa de que o Doug consumiu LSD porque ele roubou do quarto da irmã, que também era colorida, né? Se eu não me engano, a irmã dele era colorida. E aí tinha toda essa coisa, tipo, bizarra. Não, fica de de cara, que assim. existem episódios, por exemplo, que o Sr. Dink aparecia em cima da árvore, como se ele estivesse, tipo assim, alucinando. Não, espionando o neguinho, sacou? É aquela parada da paranoia da droga. Então, eu acho que rola também uma parada de, tipo, sei lá, é muito subjetivo, porque se você tá fazendo um desenho usando essas ferramentas, esses artifícios pra criar as histórias, é muito punk, né? Por mais que isso seja totalmente subjetivo. Tipo assim, isso pode ser só uma teoria. Não, uma Away. teoria, pode ser só uma teoria Mas assim, bizarra. a gente para pra pensar e, cara, fica de cara com isso. Não, tudo. e é engraçado que quando você para pra perceber, você fala, realmente, pô, era estranho, todo mundo era meio colorido, o vizinho era meio esquisito. Mas a gente é criança, a gente nunca vai ter essa percepção naquela época. A gente olhando hoje em dia, essas coisas podem até fazer sentido. O que é mais bizarro ainda, né? Porque, tipo assim, todos esses desenhos vocês estão vendo que tem fundos bem pesados por trás das histórias. Nunca é uma história, tipo, divertida. E por último, um também que é um bem triste, é a história do Garfield. Totalmente. Que todo mundo acha que é, tipo assim, um gato que ama comer lasanha e dormir. E todo mundo acha que, tipo, associa gato a isso, assim. Acho que a maioria das pessoas associa. Eu mesmo me chamo de Garfield muitas vezes, que só quero comer e dormir. Meu Garfieldzinho. Mas eu acho assim, cara, é muito triste, porque a história, na verdade, é que ele é um gato de rua. Abandonado. Que vive numa casa abandonada. Que vive numa casa abandonada, ele cria lá os personagens pra brincar com ele, cara. Que é o... Como é que é o nome? O Johnny e o Odd, Odd. que é o cachorro e o dono, né? Então, assim, na verdade é como se ele tivesse uma vida muito infeliz e ele imagina todas essas coisas. Ele imagina a lasanha, ele imagina a casa quentinha, ele imagina o dono carinhoso. Não, e outra parada muito engraçada, né? Que gato come lasanha. É, tipo exato. Assim, ia Tipo, morrer na primeira... Não, ia morrer na primeira vez, porque primeira lasanha. o organismo do gato é uma bosta, tipo assim, não absorve essas coisas. Você também quer conversar? E aí, Bonitinha. E isso é uma coisa também que eles falam de Garfield, né? Que, tipo, toda vez que o Garfield fala com o John ou com o Odd, ele nunca recebe resposta. Porque ele, de fato, criou esses personagens. Essa, assim, por mais que as outras todas sejam muito bizarras, acho que essa foi uma das que mais me entristeceu. Porque eu assisti muito Garfield. Não, e ele é um personagem absolutamente emblemático, de mau humor, de segunda-feira, de não sei o que. E você pensar que, putz, ele na verdade tá inventando tudo isso, é punk, é triste, né? É punk. Mas enfim, a gente espera que esse vídeo não tenha desestimulado vocês a continuarem assistindo desenho animado. Tem outros até, eu acho que aí vale a várias curiosidade de vocês irem aí na internet e procurarem. E, enfim. Essas que a gente contou são as que tem mais, tipo assim, evidência. Você vai ver em sites que as pessoas comprovam por A mais B, apresentam a cena tal, não sei o que e tal. Não, a galera realmente é empenhada nessas... Cria os cortes até pra mostrar que é daquele jeito, sacou o pensamento. É meio bizarro, assim, mas enfim. É isso, galera. Quem curtiu aí, deixa um joinha. Se inscreve no canal. Não se inscreve, não. Não se esquece de se inscrever. Ativar o sininho também, porque agora tem um sininho que você pode ativar ele
pra ou ser normal, né, Sofia? Pra ou ser normal ou ele ser ocasionalmente. Então, pra ele te avisar sempre. Ative aí. E é isso, galera. Brigadão. Um beijo Obrigada grande. e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.